Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo, para a gente dar continuidade à nossa aula do LIHADS. Nas últimas duas aulas, então, a gente já definiu algumas categorias do LIHADS. O LIHADS que já sofreu tratamento, os LIHADS benignos, 1 e 2, o LIHADS maligno não necessariamente é hepatocarcinoma e o LIHADS com invasão de veia. Agora a gente entra na maior parte, que é essa tabela aqui, que a gente diferencia entre LIHADS 3, 4 e 5. Então vamos dissecar ela item por item. Para começar, para a gente ficar menos assustado, vamos tirar essa parte mais complexa aqui e vamos focar nas linhas e nas colunas. Se vocês perceberem, todo o julgamento vai se dar com base nesses seguintes fatores. Aqui nas três linhas nós temos washout, cápsula e crescimento. Nas colunas nós temos o padrão de realce arterial e aqui por último o tamanho da lesão. Então vamos começar a estudar elas individualmente. Se vocês verem aqui, dois desses caracteres importantes dizem respeito à vascularização, o realce arterial e o washout. Então eu vou encaixar para vocês aqui algo que vocês têm que ter em mente. Isso vai ser tema de uma aula específica, mas pelo menos para vocês já conseguirem entender o raciocínio, vamos falar um pouquinho da proporção entre artéria e tratos portais na origem do hepatocarcinoma. A informação que vocês têm que ter na cabeça por enquanto é a seguinte: no processo de fisiopatologia da evolução de uma lesão para hepatocarcinoma, ocorre um aumento proporcional da vascularização arterial pela artéria hepática e uma diminuição da vascularização portal. Por exemplo, imaginemos que nós temos um fígado, no exame pré-contraste, que tem uma lesão focal. O fígado, como a gente sabe, é vascularizado tanto pela artéria hepática quanto pela veia porta. A gente vê aqui esquematizado em vermelho e em azul para ficar mais simples. Vamos imaginar que nós estamos fazendo um exame com contraste. Na fase arterial, a artéria hepática fica branca e o fígado já fica um pouco mais claro porque ele já começou a ser vascularizado. A maior parte das lesões malignas, os hepatocarcinomas, vão apresentar hiperrealce arterial, porque, como eu falei para vocês, tem um aumento proporcional da vascularização pela artéria hepática, por isso eles ficam mais densos que o restante do parênquima. Seguindo o exame, nossa artéria hepática lava o contraste e chega ao contraste na veia porta. Como 3/4 da vascularização hepática é feita pela veia porta, essa é a parte que o parênquima mais vai realçar, mais vai ficar claro. O restante da lesão, entretanto, não vai ficar tão claro quanto o parênquima, porque ele tem um percentual menor de vascularização pela veia porta. Por isso que a gente costuma ver o nódulo mais escuro quando eles tratam de hepatocarcinoma, porque em relação ao restante do parênquima, ele tem menos tratos portais. Isso vai ficar mais claro no restante da nossa aula. Então vamos falar primeiro da característica que estava na primeira coluna, que é o realce arterial. Hiperrealce arterial é a nomenclatura para todo achado que vai apresentar um realce definitivamente maior do que o restante do parênquima hepático. Pode ser todo o achado ou somente uma parte dele. Sempre que você tem essa característica, a lesão já é caracterizada pelo menos como LIHADS 3. Você vai definir entre LIHADS 3, 4 ou 5, verificando as outras características do achado. Em caso de dúvida, é útil fazer uma técnica de subtração, se você está trabalhando com a ressonância, principalmente naquelas lesões que já são espontaneamente hiperintensas no exame pré-contraste. E se você tiver dúvida, como a gente já falou nas outras aulas, sempre adotar uma conduta mais geral, mais conservadora, você prefere caracterizar como hipo ou isorrealce arterial. Então aqui a gente tem um exemplo. Nas primeiras colunas, nas colunas pré, nós temos o pré-contraste, as lesões escuras ou até um pouquinho mais claras, mas o importante é notar que na fase arterial ela sempre vai ficar mais clara, mais densa do que o parênquima, mostrando que ela está realçando demais, que é o que a gente chama de hiperrealce arterial. À esquerda, a lesão inteira, à direita, um exemplo de um realce focal. Não interessa, não precisa ser lesão inteira. Qualquer parte da lesão tendo essa característica, você já caracteriza como hiperrealce arterial. E embaixo nós temos exemplos do que você não chama. Perceba que à esquerda a lesão toda, à direita uma parte da lesão. O máximo que ela alcançou foi um isorrealce, ou seja, ficou tão clara quanto o restante do parênquima hepático, mas em nenhum momento ficou mais clara. Então a gente não vai chamar de hiperrealce arterial. As outras duas categorias, então, o hiporrealce arterial é que em nenhum momento o realce é igual ou maior que o parênquima de fundo. Pode até representar um hepatocarcinoma, mas nunca vai ser chamado no seu laudo como LIHADS 5, porque o LIHADS 5 requer todas as características suspeitas para hepatocarcinoma, que permite que você já dê esse diagnóstico. E o isorrealce arterial é categoria intermediária. Ele apresenta um realce idêntico ou quase idêntico ao restante do parênquima hepático. Pode ser usado em qualquer fase, então você vai descrever no seu laudo se você diz um isorrealce na fase portal, um isorrealce na fase tardia. E se qualquer parte do achado apresentar um realce diferente, seja menos ou mais que o restante do parênquima, você não vai usar esse termo. Você vai dar preferência ao outro, ou um hiporrealce ou um hiperrealce.
Em caso de dúvida, você não sabe se está realçando a mais ou realçando a menos, o iso-realce é a categoria desempate. Então, você pode chamar de iso-realce. Aqui nós temos exemplos, então, de tudo aquilo que não é hiperrealce. Na coluna pré, perceba que a gente tem lesões mais escuras, lesões um pouquinho mais claras e lesões iguais ao parênquima hepático, mas o importante é a fase arterial. Perceba que na fase arterial, nenhum dos exemplos aqui está ficando mais claro do que o restante do parênquima hepático. No máximo, eles ficam igual. Então, quando ela está mais escura que o parênquima, a gente chama de hiporrealce arterial. Quando está igual, a gente chama de isorrealce. E na última linha, só para a gente relembrar, o hiperrealce arterial. Se em qualquer momento, qualquer parte da lesão tiver apresentado de forma mais densa, mais clara que o restante do fígado, já é hiperrealce arterial. Agora vamos continuar com as outras categorias. Falando especificamente do diâmetro. Definição do diâmetro da lesão é somente a maior dimensão do achado. Então, a gente não precisa medir nos 3 eixos. A gente vai se julgar com base na maior dimensão. Como a gente vai medir? Existem características bem específicas que a gente tem que estar atento. Sempre da margem externa à margem externa, sempre na melhor sequência, na melhor fase e no melhor plano, ou seja, se for um coronal portal, que você consegue ver melhor as margens, meça no coronal portal. Se for um T2 sagital, você mede um T2 sagital, sempre aquele que as margens são melhor delimitadas. Agora, se você puder escolher, evite a fase arterial, pelos motivos que a gente já comentou. A fase arterial depende muito do momento que foi adquirido, então diferenças de segundos assim, você pode perder uma fase em que a lesão está realçando mais ou realçando menos, e isso faz com que as medidas da sua margem sejam menos fidedignas. E também porque a gente tem muito realce perilesional na fase arterial, que pode dificultar você pegar uma medida precisa. Sempre que você vê uma alteração perfusional adjacente, você não vai medir isso, porque senão você vai superestimar o tamanho da lesão. Outras características. Lembrar que alguns nódulos apresentam uma aparência chamada nódulo dentro de nódulo. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Então, nesse caso, você vai medir todo o achado, não vai ficar medindo só as partezinhas internas de realce. E a divisão fundamental é 2 cm. Lesões são menores que 2 cm, ou 20 mm, ou que são maiores ou iguais a 20 mm. Acaba sendo esse o divisor de águas. Lesões menores têm uma chance menor de representarem hepatocarcinoma. Teoricamente, você pode ficar mais tranquilo. Mas a gente tem que lembrar que essas lesões são também de avaliação mais difícil, justamente pelas dimensões reduzidas. Então, a gente tem que ficar especialmente atentos a outras características de malignidade. A imagem, então, aqui resume tudo que a gente conversou até agora. Primeira linha é tudo que é correto. Perceba que ali embaixo a gente tem várias formas de errar o diagnóstico. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Medir sempre da margem externa para a margem externa. Se tiver cápsula, você inclui a cápsula, sempre no maior eixo. Medir toda a observação e excluir qualquer alteração perfusional que tenha adjacente. E embaixo, todos os exemplos de maneiras que você pode errar. Continuando com a nossa tabela, então. Se vocês olharem aqui, eu falei para vocês que 20 mm é a linha de divisão. Porém, quando a gente tem hiperrealce arterial, aquela característica que é especialmente suspeita para hepatocarcinoma, a gente tem uma categoria intermediária, que é entre 10 e 19 mm. Então, vamos analisar cada uma dessas categorias quando a gente está falando de hiperrealce arterial. Se é uma lesão que tem hiperrealce arterial, mas menos que 1 centímetro, ela tem uma probabilidade menor de ser hepatocarcinoma. Então, ela nunca vai ser chamada de RAD5, nunca vai ser definitivamente um hepatocarcinoma. Você vai usar as outras características para decidir se você vai chamar de RAD3 ou de RAD4. E vale lembrar que se as lesões menores, a acurácia da tomografia e da ressonância para detecção é menor. Aqui a gente tem um exemplo, só para mostrar para vocês, do quanto essas lesões podem ser pequenininhas. No pré é até difícil de ver, no arterial ela apresenta hiperrealce arterial, e quando o autor mediu, deu cerca de 6, 7 mm. Entraria nessa categoria aqui. Lesões entre 10 e 19 mm, a categoria intermediária. Esses têm uma probabilidade intermediária de representar hepatocarcinoma, então pode ser tanto no RADS 3, quanto 4, quanto 5. A gente vai usar os outros elementos da tabela para fazer a classificação final. Aqui um exemplo, então, uma lesão um pouquinho difícil de ver no pré, mas que apresenta um intenso hiperrealce arterial, e medindo no maior eixo dá 16 mm. E, por fim, as lesões maiores ou iguais a 20 mm ou 2 cm. Essas têm uma probabilidade maior de hepatocarcinoma, então você nunca vai chamar de LIRADS 3, no mínimo um LIRADS 4, e vai decidir entre LIRADS 4 e LIRADS 5 pelos outros achados. Então, aqui a gente vê uma lesão que até já dava para ver no pré, que apresenta um hiperrealce arterial, e quando a gente vai medir, percebe que tem mais de 20 mm. Então, essa lesão, de todas as que a gente viu até agora, é a mais suspeita para hepatocarcinoma. Se você tem dúvida na medida, não tem certeza que você está conseguindo representar toda a lesão, lembrar da regra geral, que é adotar
a conduta mais abrangente. Então, se você não tem certeza que tem mais de 10 milímetros, você chama de menor que 10 milímetros. E se você não tem certeza que tem mais de 20 milímetros, você caracteriza como 10 a 19 milímetros, ou seja, sempre um degrau abaixo. Voltamos à nossa tabela então. A gente vê aqui que cruzando todas as características, a gente vai decidindo entre a categoria final. Mas vamos encerrando por aqui. Chegamos ao final da nossa terceira aula. A gente está nos critérios maiores para classificar como hepatocarcinoma e vamos continuar na próxima aula. Muito obrigado.